Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olá, minhas queridas, meus queridos corações que estão entrando aqui nessa live, a 11ª live dessa série de lives de médium para médium. Esse momento de reflexões e de aprendizado em torno da mediunidade em ti, em mim, nesse papo de médium para médium, né? Hoje o tema é obsessão e mediunidade. Para quem não me conhece, eu sou o Tato Cunha, oraculista, médium e sacerdote. E eu trago para você esse momento que a gente vai ter de pensar a respeito do que é a obsessão nessa situação, nesse contexto da mediunidade. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda quem está chegando, que possa sentir a vontade para refletir, para participar. Se eu não conseguir ver na hora alguma pergunta, algum questionamento, me perdoem, depois eu verifico, depois eu leio e respondo. Ainda tem perguntas que eu estou respondendo, que eu preciso responder ainda, mas eu vou responder a todos, tá bom? Então, vamos começar a nossa live de hoje. Boa noite para você. Seja bem-vindo a essa 11ª live da série de Médium para Médium, que tem como tema hoje obsessão e mediunidade. Interessante quando eu estava... a gente planeja, né, uma live e naquele momento que a gente planeja, a gente começa a focar naquilo e aquilo vai expandindo o nosso canal de observação das coisas. E quando o assunto é espiritualidade, o negócio é poderoso. Então é interessante que hoje compartilharam na minha timeline uma mensagem com uma foto, que eu até compartilhei no meu Facebook, num dos meus perfis. E eu falei, gente, eu vou abrir a live sobre obsessão e mediunidade com esse texto. E eu vou ler para vocês, quem quiser estar lá no meu Facebook, eu vou postar. Para quem não está no meu perfil, não tem problema, eu vou postar na minha página do Facebook e no canal do Telegram. Quem não sabe, eu tenho um canal do Telegram chamado Tato Cunha Mediunidade, que ele é um canal, um espaço para colocar conteúdos exclusivos. Às vezes vem algumas sacadas, algumas reflexões em torno daquilo que eu falei e que vem depois, perguntas que alguém me manda num direct e eu coloco lá, avisos, alertas, muita coisa boa. Então você é bem-vindo, bem-vinda. Se você quiser participar, eu te convido para participar lá, se ainda não participa, tá bom? Então eu vou colocar lá esse link. Então eu vou ler para você. Olha só que interessante, depois eu vou compartilhar uma experiência minha, hoje, dentro deste universo das obsessões, e que eu acho assim, que colocaram, falaram assim, você vai falar sobre obsessões, então vamos observar aí, vamos colocar, vamos criar uma situação para você sentir e trazer isso para o público. Eu estou pensando aqui, né? Mas, para a gente começar o assunto de obsessão e mediunidade, eu vou ler um texto aqui para vocês e que não tem assinatura, eu creio que é da pessoa que o postou, chamado André Luiz. Se não for, a gente vai e coloca aonde tiver que postar o autor desse texto. Ele traz uma imagem bem interessante, não sei se dá para verificar aí, que é um ninho de passarinho, né? Provavelmente um João de barro. E temos uma serpente, pelo que eu observo, uma constritora, ou seja, a que não tem veneno, que enrola e mata por constrição, tipo jiboia, sucuri, né? E ela está com o passarinho, né, o dono da casa, na boca. Ou seja, ela entrou na casa do passarinho e, seguindo os instintos dela, estava com fome, né, deu mole ali, ela entrou e pá, abocanhou. E o texto fala o seguinte: convidar alguém para ir à sua casa é algo muito sério. Lá a pessoa leva todos os tipos de coisas, boa ou ruim. Ela observa suas coisas e de certa forma começa a participar do círculo familiar e vai ser conhecedora do íntimo de sua família.
O lar da gente é um lugar sagrado. Só leve alguém se souber verdadeiramente quem é. Isso eu aprendi. Nem todos que entram em sua casa são seus amigos. O que é que isso tem a ver com o tema de hoje? Tem tudo a ver. A casa que o texto fala, dá para a gente comparar com a nossa mente, a nossa cabeça, o que eu chamo dentro da minha crença de Ori, a sede do conhecimento, do nosso poder de decisão, o nosso eu mais profundo. Então, essa casa seria isso, e a serpente que invade e domina o dono da casa, no caso nós, eu, você, né, cada um na sua casa, vamos observar durante essa live quem é. E você vai pensando nessa história, tá bom? Quando a gente pensa em obsessões, a palavra obsessão ela tem uma diversidade de significados em diversos contextos, né? Eu só gostaria também de ressaltar que o propósito dessa live hoje é falar de obsessão no contexto da mediunidade. Existem processos obsessivos de diversos contextos. Existem distúrbios psicopatológicos, psiquiátricos, que são obsessivos, mas essa não é a minha proposta de reflexão hoje. A minha proposta nem é da minha alçada, mas a minha proposta é falar das obsessões dentro do contexto da mediunidade, a obsessão como um dos grandes obstáculos à mediunidade. Lembra que ontem a gente falou sobre obstáculos à mediunidade e que depois dessa questão do caráter, vem as obsessões como uma grande pedra, um grande obstáculo, um grande desafio e perigo. Então, quando eu penso em obsessões, tanto que diversas pessoas estudam esse processo obsessivo espiritual. Mas se a gente verificar, tem várias formas de interpretar a ação de um espírito sobre uma pessoa. Então tem vários estudos. O que mais eu achei interessante, tem alguns interessantes, né? Óbvio, é o que eu trouxe para vocês aqui, que é aquilo que traz essa lógica de eu perceber o que é essa obsessão espiritual. O que seria, antes da gente mergulhar no universo da mediunidade, vamos falar da obsessão espiritual em si. Quando eu falo em obsessão espiritual, eu falo na influência constante que um espírito, um ser espiritual, um invisível, exerce sobre a mente de um encarnado. Tá? Então, no momento que um ser espiritual está exercendo uma influência constante e intensa sobre a mente de um encarnado, isso caracteriza um processo obsessivo. Tá? Então, é base. É quando é aquela insistência vai ali influenciando. Ok? Esse processo de influência, ele se expressa em 3 formas, basicamente, dentro desse estudo que eu acho interessante. Então, se eu sei que a obsessão é uma influência constante, intensa, pertinaz, da mente de um desencarnado para a mente de um encarnado, eu vou observar aí que nesse momento ela pode se expressar de várias formas. E aí que a gente vai perceber que isso acontece na nossa vida. Dependendo do estágio, vai ser um ou vai ser outro, ou a gente conhece alguém que está num estado ou num estágio ou no outro, ok? E é o que a gente vai discorrer durante essa live, essas formas de expressão, como é que eu posso identificar um processo obsessivo em mim ou no outro. Existem trabalhos maravilhosos feitos por vários templos espirituais, por médiuns experientes, que fazem esse processo de desobsessão e que não é um processo mágico, não é um processo fácil, dependendo do nível da situação obsessiva, é um processo trabalhoso, tá? Que requer muito cuidado, muita seriedade, porque envolve muita coisa, envolve energia, envolve mentes. Então, e é digamos assim, usar uma figura de linguagem, é uma guerra. Você está lutando ali
para afastar alguém que está querendo prejudicar uma outra pessoa. E se eu vou ajudar aquela pessoa que está sendo vítima daquele ser obsessivo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para derrubar quem está tentando ajudá-lo, né? Se ele vai conseguir ou não, aí são outros 500. Até então ficou clara a definição de obsessão? Manda um ok aí, senão eu repito, tá? Ficou clara a definição do que é obsessão espiritual? Que aí a gente vai passar para as formas como ela se expressa, tá? São estágios, ok? Ninguém respondeu aí, então eu estou sentindo mediunicamente que vocês compreenderam. Beleza. Então, quando eu falo em obsessão, que é essa ação intensa e pertinaz do espírito, de um ser, de uma energia espiritual sobre a mente de um encarnado, eu vou observar que existem características diversas de processos obsessivos que vão diferenciar um do outro. E é isso que a gente vai observar na nossa própria vida. Porque acontece comigo, acontece contigo, aconteceu comigo hoje, inclusive. E eu vou trazer essa experiência para você. Tá? A primeira característica, então a gente, sabendo que é obsessão e entendendo que ela tem variedades, eu vou ver a primeira variedade, a primeira forma que ela se apresenta, que a gente chama de obsessão simples. Essa obsessão simples, a pessoa ela é submetida por espíritos, seja ele qual for, geralmente espíritos maldosos, perversos, né, que estão com uma intenção aí ruim, seja ela qual for, mas não é uma intenção de ajudar, de manter equilíbrio, justamente o contrário, é de prejudicar, de gerar desordem. Então, a obsessão simples ela tem essa característica de que a pessoa recebe essa influência espiritual, né? A pessoa tem lucidez do processo de influência obsessiva, ela sabe que está sofrendo, volta e meia ela tem um surto que leva a fazer coisas esquisitas, coisas estranhas, tá? Então ela identifica que ela teve uma alteração psicológica, emocional, de comportamento e que depois ela voltou ao normal e ela se deu conta que ela falou, cara, foi influência obsessiva. E eu vou me usar como exemplo. Eu estava organizando ali umas coisas, já estava preparada a live de hoje, estava só relendo, pensando, né? E eu trabalho em casa, e hoje eu estou 100% trabalhando em casa, então eu crio todo um roteiro. Olha o que aconteceu aí, para exemplificar essa obsessão simples. E aí, estava com um compromisso marcado para a quinta-feira. E contando que amanhã estaria ocupado o espaço para eu trabalhar, né? Então, aqui. E aí eu falei, não, vou marcar na quinta-feira que eu não vou ter como atuar, trabalhar com o espaço ocupado. A criatura não me avisou. E me avisou hoje, no início da noite, no entardecer do dia. E eu preparado para fazer uma aula sobre obsessão e já com a agenda marcada para atender um cliente, um consulente, e a criatura não me avisou em cima da hora. Quando ela me avisa em cima da hora, eu pensei, meu Deus, meus deuses, eu tenho que avisar o meu consulente de que não vai dar para atendê-lo na quinta-feira. Naquela hora me subiu uma revolta, mas uma raiva, que eu xinguei ela em 7 idiomas, inclusive acho que idiomas arcaicos que nem eu lembro. Eu quase incorporo, sei lá o que, um deus que surgiu na labareda do fogo. E eu percebi naquela hora o processo de ataque obsessivo, porque eu já sou a pessoa que, eu sou o esquentado, né? Então quem é esquentado é muito mais fácil o processo obsessivo acontecer, né? Então tem características que são nossas, mas tem aquelas que são instigadas. Então na hora eu percebi que veio uma raiva muito grande, mais do que o normal. Nossa, que eu fiquei alterado. E em seguida, 2 situações que aconteceram sucessivas a esta, que me aborreceram. Então eu entrei num abalo de aborrecimento, de alteração fisiológica, emocional muito grande. Falei, não, eu vou vou meditar rapidamente, vou respirar e fazer uma oração para poder me equilibrar e me reajustar. E lembrando de toda a live que eu ia falar hoje. Ou seja,
isso é clássico, um processo obsessivo simples, tá? Então, o processo obsessivo é uma situação quando ocorre a influência do espírito em relação a alguém e que a pessoa tem lucidez daquilo. Ela tem um surto, ela se despingola todo dia, depois ela volta ao normal, né? Respira fundo e continua a vida, bola para frente. Então, sabe quando a pessoa surta no dia a dia? Aquela pessoa que tem aqueles surtos de fanatismo, aquela pessoa que tem um surto de estado de depressão, fala, ai gente, que tristeza, ficou tudo muito estranho, e de repente, em 5 minutos ela ficou assim, depois voltou ao normal, a gente volta ao normal, fala, meu Deus, aquela tristeza passou, às vezes leva mais tempo. Então, esses processos de alteração que me tiram do equilíbrio e que eu tenho lucidez e percebo, isso é obsessão simples. Lembrando que é no contexto da mediunidade, que pode vir alguém falar, mas isso daí acontece que a pessoa é assim. Eu não estou falando do comportamento humano, tão somente. Eu estou falando no contexto da mediunidade, então, da espiritualidade, da mediunidade. Então, a obsessão simples acontece quando a gente surta, tem uma alteração, né, emocional, psicológica, e depois volta ao normal como se nada tivesse acontecido. Então aquela pessoa, eu vou falar aquela pessoa não, a gente, né? A gente dá aquela surtada, depois volta ao normal, mas lembrar de uma coisa, que depois de cada surto, a gente nunca retorna ao equilíbrio que a gente estava antes, porque a gente perdeu energia. Então a gente nunca volta ao normal que estava antes. Quando a gente entra nesse surto, nesse desequilíbrio, nesse desajuste, nesse descompenso, né? A gente descompensa, a gente não volta ao normal, a gente perde energia. E naquele momento a gente estabelece um estreitamento por sintonia com aquelas mentes obsessivas que estão ali, ou aquela mente que está me atacando espiritualmente. A entidade, o espírito obsessor. Entidade, quando eu falo, gente, não quer dizer que seja uma entidade de Umbanda, seja lá, eu falo entidade no termo mesmo, o ser espiritual, tá? Que alguém pode chegar, mas ele tá falando que entidade, blá, 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 né? Fecha parêntese. Então, quando o ser espiritual envolve ali, a gente tem aquela alteração e depois muda, volta ao normal. Eu preciso observar aí, que é uma chamada de atenção da vida. Então, quando estão ocorrendo vocês conseguiram perceber, em algum momento da vida de vocês, quando do nada, entre aspas, vem aquele ódio repentino de alguém, ou a pessoa falou uma coisa que nem o tom dela mudou, que você já ficou com... Ou então aquela tristeza que olhou assim, cair uma gota da chuva e bateu naquele galho da árvore. Ai, que tristeza, meu mundo caiu. Então essas alterações caracterizam a obsessão simples, que é quando a pessoa é submetida à ação de um espírito ou de espíritos, tá? E que ela tem lucidez, ela sabe o que ela está fazendo. E ela volta, né, recobra depois do desequilíbrio dela. E aí, nesse momento, é o momento que nós devemos cuidar. Quando isso acontece, essas variações repentinas, é o momento de, ei, para tudo. Para, que você precisa se cuidar. Então é o momento de você começar a observar e ver ferramentas e recursos para que você quebre isso. Porque isso é um estado que está começando e que vai tomando força. Vai tomando força se você não permitir, não quebrar aí. Isso vai criando estabelecendo uma sintonia mais forte para ir para outro estágio, né? Uma outra forma, uma outra característica de obsessão que a gente vai já falar e que é extremamente grave e muito mais perigosa. Então, esse primeiro ponto aí ficou bem claro, né? É quando um espírito, o obsessor, ele está agindo na pessoa, em nós, e a gente dá aquele desequilíbrio todo que vem do nada, tristeza, raiva, ódio, seja o que for, e depois volta ao normal. Lembrando que a gente nunca volta ao normal mesmo. Naquele momento a gente baixou nossa frequência, a gente mudou nossa sintonia e
ocorreu um pouco mais de conexão com aquele ser tóxico, com aquele ser que está cheio de intenções ruins para comigo. E aí eu estou abrindo o campo para que ele se enraize mais como uma erva, um parasita, que vai se instalando pouco a pouco, vai se instalando pouco a pouco, até ele atingir o objetivo que ele quer. Tem pessoas que apresentam essas características, elas têm lucidez disso, mas elas gostam. Tem gente que tem essa característica de ter os surtos de raiva, de se despingolar fácil, mas elas alimentam isso. Sabe aquela pessoa que acontece em vários lugares, em templo, já vi tanto, nos lares, nas famílias, entre amigos. Olha, cuidado com fulano ou fulana, porque cuidado quando vai falar, porque que fulano ou fulano explode logo. Ela é barraqueira. Então, a pessoa vai se acostumando com o estado perturbador dela. E as pessoas ao redor também vão se acostumando com o estado desequilibrado, perturbador. Ah, não é? É. Porque o estado perturbador, o estado desequilibrado, ele desequilibra não só aquela pessoa, mas os que estão ao redor. Então as pessoas ficam subindo em ovos, como diz, pensando 3 vezes mais para se dirigir àquela criatura do pântano que está o quê? Completamente perturbada no processo de obsessão simples e que tem lucidez, que ela tem aquelas variações, mas ela utiliza aquilo para impor respeito. Na verdade não é respeito, é temor. E muitas vezes antipatia e raiva. Eu já conheci muitas pessoas e pessoas, né, chefes de família, líderes de templos, que passam aquela imagem da pessoa grosseira, da pessoa ríspida, da pessoa que tudo... E ninguém gosta dela. Ou se gosta, tem que amar muito. As pessoas precisam, ou aturam, ou temem, mas não tem respeito. Percebe? Então muita gente se utiliza disso, que é um prato cheio para essas mentes obsessivas. E aí a pessoa vai decaindo. Ela vai entrando no outro estado, e a gente vai analisar, agora no contexto específico da mediunidade, a obsessão simples, que é quando um espírito ele começa a se comunicar através do médium. O médium invocou o espírito A. Tá? Invocou, vou chamar a Maria. Aí quando chega é a Ana. E aí ele fala, não, mas eu estou chamando a Maria, mas sempre vem a Ana. Aí chama o João, não vem o João, vem a Ana. Aí chama o José, não vem José, vem a Ana. Então, na questão da mediunidade, não só da psicofonia, que é a incorporação, quanto da escrita, quando um espírito ele começa a se fazer muito presente, impedindo a vinda de outros, isso acontece muito em reuniões de desobsessão, em médiuns que trabalham, né, atendendo pessoas que têm um perfil de mediunidade com essas características, e começam a sumir, né? Os guias espirituais dela, só vem aquela entidade, aquele espírito que surgiu não sei da onde, e ele começa a dominar tudo, e só ele aparece, só ele vai falando, vai dizendo, mesmo que outros sejam evocados. E isso caracteriza um processo obsessivo no médium, tá? Além disso tudo que eu falei aí, isso eu estou falando no transe, na prática mediúnica mesmo, né? Isso também, vale ressaltar uma coisa, gente. Isso não quer dizer que a gente seja obsidiado, tá? Que o fato da gente ser vítima de um espírito assim, não quer dizer que a gente seja um médium obsidiado. Todo médium passa por isso. Todo médium principiante que está começando o seu trabalho num grupo sério, coordenado por uma pessoa séria, ele vai passar por isso. Fato. Eu já passei, todo mundo que aí trabalha com mediunidade já passou, sabe disso. A gente passa por essas peças, que faz parte do processo de aprendizagem, né? Os principiantes passam. E até o melhor dos médiuns, ele vai passar por isso. Porque é um processo natural de aprendizado nosso. E outra coisa, gente, lembrar que a gente pode ser enganado. Vamos tirar a questão do espírito, do invisível. Você já foi enganado por algumas pessoas, mesmo sendo uma pessoa do bem, de bom caráter? Então, um médium bom, melhor dos médios, digamos assim, ele pode ser enganado por um espírito.
tá? Então existem essas possibilidades, o que não caracteriza que a pessoa está, o médium está obsidiado, tá? Aí a ignorância que levaria a isso. Então tem essa característica clássica da obsessão simples. Aquelas alterações de comportamento bruscas que acontecem, emocionais, né, de atitude, aquele povo fanático por tudo. A gente está numa onda de fanatismo de tudo quanto é religião, né? Eu observo, não é só, né, em religiões específicas que muita gente costuma dizer, aquela religião ali todo mundo é fanático. Tem muitas religiões que as pessoas estão fanáticas, elas não admitem outra verdade, só a delas, elas só acham que elas estão certas, que a gente já vai ver isso no meio do processo obsessivo, né? Então, gente, essa é a característica da obsessão simples. Ficou claro para você o que é obsessão simples? Manda aí um ok. Para a gente passar para outra forma de obsessão e muito mais grave, muito mais séria. Vocês estão pensando em várias coisas na cabeça de vocês, o que vocês já passaram, né? Que passam, que a gente passa. É natural. A gente começa a observar quantas vezes a gente sofre influência espiritual. E é de uma maneira vigorosa, tá? Faz parte do processo. A questão é, como é que eu estou abrindo a porta da minha casa? Lembra da mensagem no início da live, da cobra e do passarinho? A gente abre brechas. E essas brechas são o quê? Na questão da nossa moral. E aí eu trouxe até, antes de passar para a segunda forma de expressão de obsessão, eu trouxe a definição de moral aqui para que a gente tenha bem claro que moral não está atrelada à religião, né? Moral está atrelada ao comportamento que as religiões também estudam, né? A moral tem origem no latim moralis e significa mais ou menos o que a palavra atual representa, que é comportamento adequado de alguém numa sociedade, né? E literalmente pode ser traduzido como relativo ao comportamento. Então, derivado de mos, que significa modo de agir e costumes. Então, as tuas atitudes, lembra do caráter que eu falei ontem? É uma porta, é uma brecha, que vai se abrindo para que este parasita, os espíritos interessados na minha destruição, né? E aí eles são vários, podem ser vários, aí é um outro estudo que a gente levaria outra live. Então, que eles vão se utilizar das minhas brechas morais para que eles possam agir, né? E me destruir pouco a pouco, porque o processo vai começando, se instalando aos poucos. Quando surge uma coisa muito grande, já muito expressiva, a situação já está acontecendo há muito tempo, tá? Então, a segunda forma de caracteriza o processo obsessivo, e que é um dos mais graves, muito mais grave do que a obsessão simples, é a fascinação, que não é aquela música, tá, gente? A fascinação, ela possui consequências muito mais graves para o indivíduo que está fascinado. E muitas vezes você vai parar para pensar que você já esteve, eu já estive em processo de fascinação e que saímos, graças aos deuses, saímos do processo. Mas muitas vezes muita gente não sai. Eu já acompanhei tratamento de pessoas em tratamento de desobsessão, que infelizmente, eu até citei ontem, né, a pessoa foi a óbito. Então abalou toda a estrutura dela, e que chega um momento que é preciso um tratamento não só espiritual, mas um encaminhamento com tratamento com psicólogo, com psiquiatra, dependendo do caso, que já afetou toda a sua estrutura física. Lembrando que isso é um contexto do processo obsessivo, dentro da espiritualidade, dentro da mediunidade. Existem causas, existem situações específicas de transtornos psiquiátricos, de psicopatologias, em que o indivíduo traz, né, na sua estrutura, né, no seu cérebro, na sua estrutura neurológica, e que caracterizam, diagnosticado por um profissional, por um médico, uma psicopatologia, né? Um transtorno psiquiátrico. Isso é uma coisa, mas existem casos de muitos portadores desses distúrbios que têm associado aí uma mediunidade, tá? E que o tratamento espiritual ajuda a melhorar o quadro, que não pode ser abandonado
pelo profissional da ciência, profissional médico, tá? Precisa ser um trabalho concomitante, uma equipe multidisciplinar, tá? Mas não é esse caso específico que eu estou falando, que é um outro campo, né? Eu estou falando do processo obsessivo, tá? Da ação do espírito com um ser encarnado. E aí a gente entra na fascinação, que tem essas consequências mais graves. Nesse momento, lembra que na obsessão simples, você percebe que você teve alteração e você tem lucidez. Nesse caso da fascinação, ocorre uma supressão do discernimento. O fascinado, ele perde a sua autocrítica, ele perde a capacidade de se autoavaliar. Ele faz e não critica a si mesmo, não se autoanalisa. Isso é clássico do processo de fascinação, que é muito perigoso, vocês já vão ver. Então a pessoa fala, ela diz, ela escreve, ela sabe, e diz que aquilo é lindo. E às vezes é ridículo, é absurdo, é chocante, é aterrorizante o que fala, o que faz. E a pessoa não se dá conta porque ela não tem essa autocrítica, ela está fascinada e ela não percebe. Todo mundo ao redor percebe e ela não. Tá? Então, essa outra estratégia que o espírito obsessor ou os espíritos obsessores trazem, que é perigoso e que é clássico também dessa questão do fascinado, eles retiram a sua presa, o obsidiado, né, a vítima, do convívio com pessoas e lugares, ambientes que poderiam lhe esclarecer, que poderiam lhe tirar daquele estado. Sabe aquela pessoa que ela entra num processo de fascinação, ela começa a falar muita besteira, ela começa a mudar comportamento e desajustado, que agride, que perturba, que destrói, ela não se analisa e ela se afasta do centro espírita, ela se afasta do terreiro, ela se afasta da sua família, ela se afasta dos amigos e começa a criar novos amigos, geralmente pessoas, amigas, né, vamos colocar entre aspas, que só aplaudem aquele ridículo que ela faz, que ele é fascinado. Então, o fascinado ele se aproxima somente de pessoas que aplaudem e elogiam aquela situação ridícula ou terrível que está fazendo. Pessoas que poderiam alertá-lo ou alertá-la daquela situação, os espíritos que estão obsidiando e influenciando promovem situações, ideias, antipatias, brigas, o que for, para se afastar daquele convívio. Então, isso é uma característica bem clássica do fascinado. Ele começa a se afastar, ele perde a autocrítica, ele não se permite errar, ele não acha que erra. Ele faz, mas ele não admite o erro. Não, eu não erro. Eu estou certo, ou eu estou certa. Faz a qualquer situação, gente, daquelas mais absurdas possíveis, mas não admite que erra, tá? Então ele vira um bicho raivoso quando alguém aponta o erro. Olha, você fez isso. E aí a pessoa se desequilibra toda. No máximo, quando ela está muito acuada, ela começa a transferir a responsabilidade para o mas eu fiz isso porque fulano agiu assim, porque cicrano agiu assado. É o fascinado. Ele não admite que está errado. Ele transfere para o outro ou para outras situações a responsabilidade de ver a situação que é dele, que é a responsabilidade dele, do fascinado, ok? Geralmente o fascinado ele diz que é imbatível, que ele não erra, que ele não vai falir, que ele não vai cair em situações... Eu? Não. Sabe, a pessoa se sente o suprassumo do universo. Então, isso é característica do fascinado. E ali ele não está se dando conta que ele está se tornando ali uma vítima de um processo muito perigoso e que, se não cuidar, é bem difícil ter um tratamento no caminho de volta com mais rapidez. E que pode levar a situações bem piores. Tá? Então... aquelas pessoas, eu coloquei até aqui que eu estou olhando meu roteiro, né? Sabe aquelas pessoas, e a gente nesse momento de mídias sociais, eu observo muito pessoas que... a gente tem uma necessidade, é nossa, né, de sociedade,
de compartilhar o que a gente sente, o que a gente pensa. Depende muito da forma como a gente passa, né? Mas a gente observa pessoas que escrevem coisas ridículas, absurdas, de uma agressividade que você fala, gente, pra que isso? E você vê que a pessoa não está com lucidez ali. Uma pessoa num estado de normalidade, de equilíbrio, ela não agride com uma mensagem. Então você vê, às vezes, textos, frases que são agressivas, são venenosas, são cruéis, publicadas nas mídias sociais. E se a pessoa perguntar, a pessoa não vê isso. Ela não acha que ela está errada, ela está fascinada. A Justina escreveu e como diferenciar quando é algo espiritual, quando é algo somente psiquiátrico. Vou já responder essa tua questão. Vou responder logo, tá? Existem situações que é preciso observar aí essa situação, né? Quando aliás, eu vou terminar aqui meu pensamento, Justina, e eu te respondo, tá? Mas é interessante essa tua pergunta, e como diferenciar quando é algo espiritual, quando é algo psiquiátrico ou psicológico, né? Porque tem causas diferentes. Mas ambos podem ter processos, né? Um tem, o outro pode ter processo de obsessão aí. Tá? Então o fascinado, ele não se dá conta, ele não admite o erro, ele não tem mais essa lucidez que na obsessão simples a gente tem. Então a gente observa que aquela pessoa que você vai apontar o erro dela, ela dá toda a volta ao mundo. 50 mil vezes. Ela gira o mundo, dando justificativas para não admitir que ela está errada, que ela está prejudicando os outros e a si mesma. É o fascinado, tá? E aí, por isso que a gente observa aí que é um dos mais terríveis tipos de obsessão e mais difícil tratamento. Essa característica, essa forma de obsessão, que é a fascinação, ela é a mais difícil de tratar. Inclusive espiritualmente, claro, espiritualmente, né, que trata no centro espírita ou templo, seja qual for. Ela é difícil por quê, gente? Por uma questão simples. A pessoa não admite que está doente. Em qualquer situação da vida humana, quando um indivíduo está doente e ele não admite, é difícil ele ser tratado. É difícil ele mudar. Sabe aquilo que a gente só dá água quando alguém tem sede? Eu que atendo pessoas, eu sou oraculista, então eu atendo pessoas de diversos tipos. Diversos. Tem pessoas, e eu acredito que a gente atrai pessoas que a gente tem condições de cuidar, né? Ou uma linha de trabalho de pessoas com problemáticas parecidas. Mas tem pessoas que elas estão naquele padrão, fazendo aquilo e elas não se dão conta. E aí você fala, que o meu papel ali como oraculista, eu estou sendo contratado para a pessoa estar ali 1 hora e meia, para eu orientar, transmitir orientações da vida dela. E eu transmito. O que ela vai fazer, o problema já não é meu. Né? Eu não vou perder energia com quem não quer mudar. Eu não vou perder energia com quem não tem sede. Só se dá água para quem tem sede. E aí, por isso, é tão difícil o tratamento de uma pessoa no estado de fascinação, porque ela não admite. O que eu faço, Tato? Orar, 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 orar com toda a fé do mundo. E existem outros recursos, óbvio. Se a pessoa tem, dependendo da tua prática religiosa, né, faz um ato mágico, uma prática, uma defumação, invoca uma entidade, um guia, uma divindade, um tratamento à distância, uma irradiação à distância. Tem vários recursos que podem modificar o meio, porque o meio contribui, e que o meio estando mais com melhor saneamento espiritual, vamos usar esse termo, né, uma asepsia espiritual melhor, aquilo possa talvez gerar uma mudança de estado da pessoa, para que ela comece a ter lucidez, porque é daí para pior, gente. E é muito triste a situação. Juliana fala aqui, é possível uma pessoa ter virado mãe e ter ficado assim fascinada?
estar obcecada e não ouvir ninguém e não achar que está errando em nada, mesmo todo mundo falando? Bem, se é possível que uma pessoa, após ter tido a maternidade, né, ter tido filho, acho que estou entendendo, e aí ela entrou no processo de fascinação, é possível. É óbvio que tem casos de depressão pós-parto, que é uma questão clínica, que precisa ser acompanhado por um psicólogo, né, geralmente especialista na área, com o clínico. Mas você perguntou se é possível? Sim, é possível que naquela fragilidade fisiológica, psicoemocional, um processo obsessivo ali se instale e espíritos, né, que estão interessados em destruir aquela pessoa possam se valer daquela fragilidade para gerar esse estágio de obsessão, já na fascinação. Mas existem casos que já é uma questão clínica de depressão pós-parto, tá? Aí precisa ter uma avaliação do profissional, de um psicólogo, e também a avaliação de uma pessoa espiritualizada que tem experiência com o trabalho nessa área de obsessão, que vai ser feita uma análise mediúnica, espiritual daquele caso, e geralmente quando começa a trabalhar espiritualmente, com o processo de desobsessão, os resultados vão acontecendo. Quando o indivíduo é fascinado, demora mais, tá? Eu espero ter te respondido, Juliana, essa pergunta. Isso daí é uma palestra, inclusive. Ok? Eu acho que te respondi. Senão a gente volta aí depois, tá bom? Mas é possível sim. O processo obsessivo, pensa no seguinte, para a gente passar para a terceira forma de obsessão, que é bem mais cruel, né? A fascinação já é perigosa, já é grave, tá? Então, o processo obsessivo é o seguinte: temos aí um espírito ou um grupo de espíritos que tem uma intenção malévola, sombria, tenebrosa, destruidora para com o obsidiado, ou com um grupo, tá? Que a obsessão não dá só de 1 para 1, não. Às vezes é de 1 para 10, de 1 para 5, de 10 para 10, seja o que for, tá? Então eles têm o objetivo de destruir aquela pessoa, aquele grupo, aquelas pessoas. Então, se eu quero te destruir, o que eu vou analisar? Todas as tuas fraquezas. Todas. Sejam elas físicas, morais, de comportamento, de tudo. Para que eu possa criar situações para isso piorar. Agora, se vai conseguir ou não, já é outros 500, tá? Que aí vem as nossas defesas, que eu vou finalizar pensando nisso. Que é aquela questão da nossa casa. Lembra do texto do início da live? Então, o fascinado, gente, ele não se dá conta, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar essa aqui, já falei. O fascinado sempre se foge da sua responsabilidade. E aí a gente observa quantos fascinados existem, gente, em templos, em igrejas, centro espírita, inclusive líderes, coordenadores, dirigentes, doutrinadores, médiuns, quantos sacerdotes em terreiros fascinados, em outros templos, né? Em família, quantas pessoas fascinadas, quantos pais, quantas mães, quantos namorados, quantos esposos, quantos maridos, esposas, quantas pessoas fascinadas entrando num processo terrível de desestrutura e que isso vai entrando num buraco que vai crescendo. E a situação, gente, é um buraco sem fundo, tá? Quando chega lá no fundo do poço, ainda tem um alçapão ali, um negócio que abre para cair mais. Esse processo obsessivo vai caindo, caindo, caindo. Não tem fundo de poço, não. É um poço sem fundo, tá? É uma queda que vai até o momento que a pessoa despertar. Dependendo de onde ela ficar na queda, o caminho de volta é muito mais difícil, doloroso, desafiador. Ok? Então, todo mundo vê o buraco que a pessoa está indo. O fascinado não vê. Todo mundo chega às vezes para orientar, para falar. O fascinado não vê. Ele tem sempre uma saída, ele tem sempre uma desculpa para justificar aquilo que ele está fazendo, falando, escrevendo, produzindo, seja o que for. Isso é característico do fascinado. Ele está se tornando ali uma marionete, um joguete de forças espirituais que se utilizam, né, de processos diversos para colocar ele naquela situação.
E aí, se ele não sair daquele estado, entra numa outra característica, numa outra forma de expressão obsessiva, que chama de subjugação. Tá? A subjugação, lembrando que na fascinação, na obsessão simples, a pessoa tem lucidez. Na fascinação, o indivíduo perdeu o senso crítico. Ele não se autocritica, ele não se autoavalia, ele não tem capacidade de análise, mas ele tem vontade. Na fascinação, o indivíduo não se observa, não enxerga que erra, mas ele tem vontade. Na subjugação, ele perde a vontade. Tá? E aí é muito triste. Eu já vi situações de estar tratando, cuidando da pessoa e chorando, gente. O coração ali, a gente precisa ter um conhecimento muito grande das leis que regem o universo. É importante, porque senão você passa a desacreditar. Né? Por isso você precisa ter bem firme as bases do conhecimento da vida, né? Não só da vida física, mas da vida espiritual, da realidade em que nós estamos e de quem somos. Na subjugação, o indivíduo perde a vontade. O subjugado, ele tem até percepção do que ele faz, tá? Mas ele não tem força moral para não fazer aquilo. E ele faz. Ele sabe que ele vai andar de 4, igual um bicho, mas ele não consegue impedir, ele anda. Ele sabe que ele vai passar ridículo gritando no meio da rua, se jogando, querendo que as pessoas acreditem que o pensamento dele é o melhor. Mas ele não consegue impedir isso. Ele sabe que ele vai agredir alguém fisicamente ou verbalmente, ou ele vai tomar uma atitude que vai acabar e destruir uma relação ou um grupo. Mas ele não consegue brecar, travar essa vontade, porque ele já está subjugado. Ele não tem mais vontade. Aquele ser espiritual, o obsessor, os seres espirituais estão ali controlando. Eles já conseguiram exercer um poder energético, magnético tão grande na mente dele que ele já não consegue dizer não. Ele já perdeu essa vontade, tá? E acontece muitas vezes do indivíduo ter esse impulso de saber que é errado, ele vai e agride alguém. E depois ele entra num processo de arrependimento, que aí a entidade faz o quê? O espírito. O espírito que está com o intuito, ele se afasta. No momento ele vai, agride, fala isso, aquilo, blá, blá, ou então agride fisicamente, aí ele se afasta. Quando se afasta, a pessoa retoma a lucidez e ela percebe a besteira que fez, só que ela não consegue controlar, e ela entra num estado de perturbação maior, entrando no processo de depressão, podendo até entrar no suicídio. Que é o que acontece demais com alguns casos de pessoas que matam e depois se matam. A entidade obsessora, o espírito obsessor, vai lá e a obriga a promover aquilo, depois ele se afasta, a pessoa recobra a lucidez e vê tudo o que fez, não aguenta e ceifa a própria vida. A teia é muito mais densa para se soltar, muito mais densa. Então a gente observa que nesse processo de subjugação, o domínio dos espíritos obsessores, né, sombrios, perversos, ele se dá mente a mente. Lembrar sempre, não ocorre uma entrada no corpo. Ele consegue estabelecer um vínculo mental e chega a ter um vínculo corpo espiritual a corpo espiritual, gente. Chega um momento que é tanto ódio, é tanto desejo de vingança, ou seja lá o que for, que o espírito obsessor emite e que o obsidiado vai recebendo, que começa a intoxicar o seu corpo espiritual, que está atrelado à matéria. E aí começa a ter abalo no seu sistema imunológico e abrir espaços para a instalação de doenças. Então é mais um fator, aliado a uma série de outros fatores, que vão contribuir para esse processo de adoecimento e até perda da vida do indivíduo no estado de subjugação. Então a gente observa que é muito grave e muito triste isso.
Eu já tive casos, quando eu trabalhava, né, trabalhei muito tempo em equipe de desobsessão, casos de pessoas chegarem em estados deploráveis, deploráveis, que a gente tinha que intervir ali e de imediato naquela situação. E quantas vezes, parece até coisa de filme, Juliana, parece. Quando diz que a arte imita a vida, é muita situação triste, são muitas situações tristes. E aí vem essa questão do, eu não lembro mais quem perguntou, se eu mexer aqui eu tenho medo de sair. Alguém perguntou aqui, não foi a Juliana, foi, deixa eu ver, se é possível identificar quando é uma situação de ordem espiritual e quando é uma psicopatologia, né, de ordem psiquiátrica, psicológica. Existem situações, existem estudos aí a respeito disso, né? Tem muitos estudos, tem um livro de um homem que foi espírita, médico, um grande médico, e que ele começou a estudar e analisar situações de pacientes psiquiátricos e analisar toda a sua estrutura do cérebro. E ele analisava no transe também. Então ele percebia, por exemplo, de situações, que é bem complexo isso aqui eu vou falar, porque no final da live nem dá para falar, mas eu vou fechar esse parênteses, eu falo em outro momento, talvez amanhã. Mas, respondendo a tua pergunta, é possível identificar sim quando o caso é físico e quando é espiritual. Lembrando que tem casos que quando está a ação do espírito obsessor durante muito tempo no obsidiado, começa a afetar a sua estrutura biológica, tá? Começa a afetar o seu cérebro, seus neurônios, seu sistema nervoso, e aí o indivíduo começa a ficar doente e ele vai precisar de um tratamento, talvez a sua encarnação toda, de um profissional, de um médico, ou de um psicólogo, de um psicanalista, tá? Mas o profissional, um espiritualizado, um médium, alguém que trabalha com desobsessão, consegue identificar essas situações. E eu vou, lá no meu canal do Telegram, eu vou postar, vou ver se eu encontro o livro em PDF, que foi o livro do Dr. Bezerra de Menezes. Ele fez um estudo, uma análise interessante de casos de pessoas que eram tidas como psiquiátricas, mas não tinham nenhuma distonia no cérebro, mas agiam como loucos, né? E outras pessoas que tinham sim aí processos de alterações neuronais, né? Neurológicas, e que aí eram diagnosticadas como pacientes psiquiátricos. E aí ele chegava à conclusão que a loucura estava sediada nesses outros por causa obsessiva na mente. E a sede da mente é onde? No espírito, não no cérebro. Então existe essa possibilidade sim. Então quando a gente perceber, gente, que a gente não está mais coordenando nossos pensamentos, que horas a gente diz uma coisa e que causa conflito, e que as nossas atitudes estão gerando alguma perturbação fora do normal, sabe? Eu não estou falando daquela perturbação que faz parte do processo, que às vezes a gente precisa incomodar. Eu costumo dizer que eu, como professor, nutricionista, oraculista, eu nasci para incomodar. Porque é do incômodo que a gente muda, mas não é esse incômodo que eu estou falando, tá? Quando a gente começa a perceber que a gente não consegue mais, não está coordenando nossos pensamentos e não percebendo muitas vezes as nossas atitudes que estão prejudicando os outros e a nós mesmos, é hora da gente buscar socorro. É hora da gente parar para pensar. É hora da gente fazer uma autoanálise. Se você está percebendo que está tendo alterações muito grandes e que estão prejudicando a ti e a outros, então é hora de parar para observar e buscar ajuda, de buscar auxílio. Porque talvez você esteja entrando num caminho de muito difícil libertação. É um processo de volta doloroso e muito difícil às vezes, e que leva para a vida espiritual pós-desencarne. Então é o momento da gente observar isso, tá? Eu gostaria de encerrar essa live, antes de eu falar aqui, né, mas encerrar com o texto que eu li no começo, e que vocês vão com certeza compreender de uma maneira muito mais profunda. Quando diz, convidar alguém para ir à sua casa é algo muito sério. Lá a pessoa leva todos os tipos de coisas, boa ou ruim.
ela observa suas coisas e, de certa forma, começa a participar do círculo familiar e vai ser conhecedora do íntimo de sua família. O lar da gente é um lugar sagrado. Só leve alguém se souber verdadeiramente quem é. Isso eu aprendi. Nem todos que entram em sua casa são seus amigos. Acredito que o autor aqui é esse André Luiz, que eu compartilhei hoje no meu Facebook. Essa casa não é só nossa casa, nossa morada. Porque se a gente tem guardião, mas a gente abre porta para alguém tão carregado, tão ruim, a pessoa não está entrando sozinha. Mas a nossa morada interior, nossa cabeça, nosso ori, como é que eu estou permitindo que forças ruins estejam dominando, como se fossem parasitas ou erva daninha que vai tomando e sugando a minha seiva vital? Então, se você percebe que está apresentando alguma dessas características, procure ajuda, procure socorro e reveja a sua vida, faça uma autoanálise. Quando a gente não consegue mudar sozinho, a gente precisa procurar alguém, tá bom? Meus queridos, minhas queridas, espero que tenha sido de muito bom proveito para você essa live de hoje. É meio pesada, né? São assuntos muito tristes, mas extremamente reais. A espiritualidade, inclusive, nos fala que uma das maiores doenças da humanidade são as obsessões, né, que acontecem em grupos, em cidades, em famílias, em pessoas aí no nosso planeta. Que você tenha uma abençoada noite e amanhã a gente se encontra às 21 horas no horário de Brasília em mais uma live dessa série de Médium para Médium. Eu te encontro no meu canal do Telegram com conteúdos exclusivos, tem na minha bio no Instagram, tem em Saiba Mais na minha página no Facebook e me acompanhe aí, que nesse final de semana eu tenho uma série bem especial, onde eu vou falar 4 pilares importantes para um trabalho mediúnico eficaz. Isso é bem importante para a gente que é médium. A mediunidade, ela nos traz muitas bênçãos, desde que é utilizada com responsabilidade, como qualquer outra faculdade na nossa vida, tá bom? Uma boa noite, um abraço para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, mas eu acho que o tempo já está acabando aqui no nosso horário. Um abraço para todos que tiraram esse tempinho para participar conosco. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Sempre pensei isso sobre levar pessoas em casa. É verdade, Juliana. Às vezes a gente fala assim, mas a minha casa é protegida, tem guardiães, não vai entrar espíritos perturbadores, eguns. Se você permite que entrem pessoas que não te querem bem, que têm, sabe, um desejo, junto delas pode entrar sim. Eu estou abrindo a porta, eu estou abrindo a guarda. Eu, dono da casa, estou permitindo. Por isso eu quis trazer que a obsessão é isso. São brechas morais que a gente vai permitindo a instalação de um processo perigoso e que vai acontecendo de maneira bem cruel. Tá bom? Até amanhã, às 21 horas, nessa série de Médium para Médium, onde eu vou falar, agora não lembro o tema. Eu tive uma mudança ali no roteiro, mas eu vou postar no meu canal do Telegram o tema da live de amanhã, tá bom? Tchau, tchau, gente. Boa noite. Fiquem com os deuses.